pouquinho com o Rodrigo Mello. Agora, nós voltamos a falar sobre educação, porque uma equipe do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, o LEPS, da Universidade de São Paulo, foi atrás dos diferentes atores envolvidos no processo educacional relacionado aos anos finais do ensino fundamental. Esquecidos, Crise dos Anos Finais do Ensino Fundamental é um documentário que retrata o pensar e o sentir de quem tem relação com essa fase do ensino. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse documentário, eu vou conversar a partir de agora com a Laede Alves, ela que é uma das idealizadoras desse documentário, e também com a colaboradora do LEPS, a Mayra Antonelli Ponte. Primeiramente, quero cumprimentar você, Laide. Muito obrigada pela presença, pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Seja bem-vinda. Boa tarde, Jéssica, e boa tarde às pessoas que estão assistindo. É um grande prazer conversar com vocês sobre um assunto super importante e muito deixado de lado, que são os anos finais do ensino fundamental, o antigo ginásio. É a escola para crianças de 11 a 14 anos, que atualmente está sendo, de novo, colocada em foco, porque realmente é muito importante, muito esquecida. O título do documentário já diz: Esquecidos, Crise nos anos finais do ensino fundamental. Muito obrigada também pela presença, Mayra. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Jéssica, que bom que a gente pode dialogar sobre isso e fazer com que essa fase, com que essa etapa de ensino não seja mais esquecida. Tão pertinho do Dia dos Professores, essa fase não tem sido esquecida só em relação aos estudantes, mas também em relação a esses professores que estão se desafiando para poder educar, para poder trabalhar num ambiente em que eles possam também se desenvolver. Então, é uma preocupação de modo geral, com a escola e com essa etapa de ensino. Queria que a gente falasse primeiramente, Laede, sobre as causas, Por que essa fase, os anos finais do ensino fundamental, ela é esquecida, ela não recebe a devida atenção necessária e quais as consequências desse esquecimento para a aprendizagem, para esse aluno que já vai ali ingressar no ensino médio? Bom, Jéssica, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa mostrar que essa fase é complicada e está sendo um nó, um gargalo no ensino brasileiro. Quando você observa os índices, os indicadores de desempenho, a gente pode perceber que os anos iniciais do ensino fundamental têm mais ou menos acompanhado as metas no que se diz, que são os indicadores do IDEB. Então, mais ou menos nos últimos anos, até antes da pandemia, a gente percebe que vinha melhorando o ensino para os anos iniciais do ensino fundamental. Aí, quando chega nos anos finais do ensino fundamental, o que se observa é um afastamento das metas, ou seja, muito pouco progresso, mesmo antes da pandemia. Então, é neste ponto que o aluno começa a se descolar dos objetivos do ensino. Ele começa a se desinteressar pela escola e isso se reflete nesses indicadores, não é? Você pode perceber que o adolescente não é muito bem compreendido nas suas especificidades, Existe uma especificidade diferente, não é igual ensinar para adolescente, ensinar para criança pequena, e o nosso sistema de ensino não está dando conta disso. O resultado é uma evasão que começa nessa fase, ela não começa no final, no ensino médio, ela começa nessa fase, nos anos iniciais do ensino fundamental, uma evasão e um aprendizado muito insuficiente. Ou seja, é nesse ponto que a gente precisa começar a atuar e se preocupar mais. Como diz a Mayra, há uma insatisfação também com relação aos professores. São professores que são muito menos satisfeitos com o seu trabalho do que os professores
dos anos iniciais, professores de crianças pequenas. Então, estes professores também merecem muito mais atenção. É por isso que foi feito este documentário, para chamar a atenção desta fase. É uma fase que, em geral, as pessoas não valorizam, uma fase em que até os pais também acham que adolescente é melhor a gente não lidar muito, espera que passa, mas passa, só que isso vai se refletir depois na vida das crianças, né? Já quero convidar, então, né, o pessoal que está aqui acompanhando o Tom Maior, vamos assistir, né, um trecho do trailer do documentário Esquecidos, para a gente entender um pouquinho também melhor sobre essa temática. O grande desafio que a gente tem hoje do ponto de vista de aprendizagem não começa, como a gente imagina, no ensino médio. Os testes de aprendizagens começam exatamente nos anos finais do ensino fundamental. As mesmas crianças que pareciam gostar de aprender, quando entram nos anos finais do fundamental, perdem esse entusiasmo. Que são nos anos finais do ensino fundamental que a gente deixa de ter um desempenho escolar medido nas avaliações brasileiras que a gente esperaria. Essa é uma etapa de ensino que parece que se aprende pouco e onde as desigualdades entre os estudantes se acentuam ainda mais. E aí eu tenho 35 alunos. Se 10 quiser falar, já foi uma aula. Como você consegue acolher alunos que vêm com tantos problemas sociais? Eu quero acolher, mas eu não tenho tempo para acolher. Você entendeu? Você não entendeu, você tem que dar um jeito de entender. É um choque. Cada um com uma linguagem e nenhum entendendo aquela criança que está na frente dele. Do jeito que está, a sala de aula é um momento artificial. A vida real, ela acaba sendo transposta para outro momento, eu vivo depois. E a gente ainda não tem consolidada uma pedagogia que trate das especificidades dessa faixa etária. Muito do conteúdo e das estratégias metodológicas trabalhadas nessa fase não tem o menor sentido para os alunos. Eles falam, eu entendo, de 10 palavras que eles falam, eu entendo 5. O Brasil sempre teve uma cultura de quanto mais conteúdo, mais o aluno aprende. Isso não é verdade mais. A sala de aula do século XXI não pode ser mais aquela sala de aula única e principalmente com alunos enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, o professor em pé, ensinando conteúdos, muitos dos quais já estão na internet, em várias redes, que os alunos poderiam até aprender por outros caminhos. A educação infantil e os anos iniciais são responsabilidade do município. Já o ensino médio é responsabilidade do Estado. E a gente talvez esquece um pouco isso. O Estado olha muito o ensino médio, o município olha a alfabetização, anos iniciais, e termina os anos finais sem pai e sem mãe. Né? Então termina um pouco um hiato aí. Quem cuida dessa colaboração, quem cuida dessa transição, quem cuida de acompanhar a criança nas suas mudanças corpóreas, físicas, emocionais, psicológicas, sociais, de relacionamento. As escolas estão sendo convidadas cada vez mais a assumir papéis que antes eram das famílias. Tais como o desenvolvimento das competências socioemocionais, a discussão da cidadania, a discussão de questões de gênero, de religião. E isso nem sempre é tema das formações iniciais dos professores. Então nós não podemos mais formar professores como nós formávamos há 10, 20 anos atrás. Não há diálogo entre as disciplinas do Fundamental 2, não há diálogo entre os professores do Fundamental 2, mesmo trabalhando na mesma escola, mesmo vivendo a mesma realidade. É muito incomum surgirem artigos submetidos que falem sobre experiências didáticas e sobre análise de situações em sala de aula que se remetem ao Fundamental 2. Então, assim, a gente fica um pouco preocupada, porque você não vê uma bandeira lá na frente dizendo isso uma hora vai mudar. O que está acontecendo com essa etapa de ensino? E por que ela não está entre as prioridades da educação brasileira? Será que ninguém percebe? Tá aí, né, um trecho, né, do trailer documentário Esquecidos.
E, Mayra, né, a gente está ali vendo, né, são muitas perguntas que fazem a gente, né, refletir. Chamou a atenção também a questão das especificidades, né, desses anos finais do ensino fundamental. Que muitos alunos ali, né, alguns depoimentos falando do conteúdo não fazer sentido para aquele aluno. O que a gente deveria pensar, né, propor? É um momento da gente aquecer, né, de levantar esse debate, como a professora disse ali no final, né, não se vê uma bandeira no final falando que é para ali que a gente tem que ir, é lá que a gente tem que chegar. É um cenário assim que muitas pessoas até mesmo não têm nem conhecimento, né? Esse documentário ele faz a gente refletir, né? Traz essas questões para o debate que é importante, ainda mais nesse momento que a gente está vindo de pós-pandemia também. Exatamente. A gente coloca, né, esse nome dessa fase tá esquecida, justamente porque é como se a gente estivesse esperando esse tempo passar para esse jovem chegar até o ensino médio e aí sim ele pensar num vestibular, e aí sim ele pensar no mercado de trabalho e dar o significado para o estudo dele. Então é muito mais fácil, né, atribuir um significado quando a gente diz, olha, você vai estudar para você fazer um vestibular e entrar numa faculdade, ou você vai fazer algo aqui que seja relacionado com o seu trabalho. Mas e essa fase, né, que passou da alfabetização, mas que ainda não está pensando nessa fase adulta? Então, é nessa fase que a gente precisa atribuir significado, porque senão a gente torna esse estudo um estudo artificial, um estudo que não traz uma vivência para esse estudante. E aí eu gostei muito do que vocês trouxeram, dessa reportagem que vocês fizeram em relação à oficina de educação ambiental. Olha quantas coisas, né, que um aluno, que uma aluna pode aprender durante uma oficina, e não é só pela quantidade de conteúdos que é transmitido ali, mas pela vivência dele, pela curiosidade que vai ser aguçada. Então, pode ter aí um desequilíbrio de fazer muitas oficinas ou trazer um aspecto muito lúdico e dinâmico e vivencial nos anos iniciais e a partir dos anos finais, justamente porque já são professores especialistas que também se sentem na obrigação de transmitir, de transferir muito conhecimento, mas que talvez a gente possa mudar essa metodologia e trazer mais metodologias ativas, onde os alunos possam ser protagonistas, onde eles possam propor, fazer pesquisas em que eles mesmos tragam, né, os interesses deles, e fazendo com que ele leve, né, a sala de aula para a vida dele e também que a vida dele fora da escola também seja trazido para dentro da escola e que ele possa construir o seu conhecimento em conjunto com os professores, né, e não seja só uma transmissão onde o professor transmite e o aluno recebe de maneira passiva, mas que eles construam junto o conhecimento, a solução e um caminho, né, onde ele já pode começar a visualizar o projeto de vida dele. Ele não precisa esperar chegar no ensino médio para poder criar seu projeto de vida, mas ele já pode começar a vivenciar nesse presente dele, né, que é essa fase que inicia ali a puberdade, né, o início da adolescência, e ele já vai visualizando no que ele é bom, quais são as habilidades dele, como que ele trabalha em grupo, como que ele dialoga com pessoas mais velhas. E assim ele vai se entendendo, se conhecendo e, ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo nas habilidades acadêmicas e em outras competências também, né? Como foi comentado no trailer, competências socioemocionais, competências de vida mesmo, que são desenvolvidas durante a fase escolar. E para isso tudo, né, é importante também, ainda mais, o papel do professor, né? Nesse contexto que a gente está falando, o estudante também ele passa a ter mais voz, né? Ele também tem que ser ouvido nesse processo. E a gente precisa também desse papel do professor. Aí, Laide, eu queria saber de você, né? O que o professor, como ele deve se preparar, né? O que é oferecido para ele ter essa capacitação para lidar com esse aluno, né? Para auxiliar esse aluno nestes anos finais do ensino fundamental. Bom, Jéssica, nesse momento, eu acho que é muito oportuno a gente discutir, porque nós vamos ter que refazer e rever todo esse aprendizado que as crianças, inclusive, perderam durante essa fase de pandemia. Então, é bastante oportuno quando se fala em escola em tempo integral e tudo isso, mas, para isso, os professores precisam estar mais bem preparados.
a gente nota que, desde a universidade, existe uma lacuna. Os professores, nessa fase, já são professores formados, licenciados nas várias matérias, na física, na química, na história, enfim, eles já têm uma formação específica, mas eles têm muito pouca formação no sentido prático, de como transmitir esses conhecimentos, e a hora que eles chegam para ensinar nas escolas, eles se deparam com uma situação muito difícil. O professor, neste momento, ele tem que dar aula em várias escolas para compor as suas 40 horas semanais de trabalho. E isso faz com que ele tenha que se desdobrar e não consiga se vincular a uma escola, a uma turma, saber do desenvolvimento daquelas crianças. Enfim, ele tem pouca formação nesse sentido, pouca formação que eu digo, não é a formação técnica na sua matéria específica, mas ele não tem, em geral, uma formação dirigida para essa fase. Por exemplo, o professor de Química, de Ciências, de Física, ele tem um conhecimento mais voltado para a área dele e se identifica um pouco mais com o ensino médio, que já é nessas áreas específicas mais aprofundado. Mas lidar com crianças de 11 a 14 anos exige o conhecimento de pedagogia também. Exige que ele se aproxime dessas crianças, entenda como fazer com que essas crianças se sintam motivadas para estudar, sintam que aquilo que ele está transmitindo é uma coisa importante para elas, para a vida delas, coisa que fica difícil quando ele tem várias e várias turmas e não consegue, pelo número de alunos, pela própria vida desses professores, correndo de uma escola para outra, se dedicar a saber quais são as reais necessidades. Ainda mais que, neste momento, nós nos deparamos com esse pouco tempo em cada escola, com esse pouco tempo em cada classe e com uma diversidade de experiências desses alunos muito grande. Ou seja, como fornecer uma matéria que seja interessante para alunos tão diversos, com experiências tão diferentes. Alguns conseguiram estudar melhor na pandemia, outros não conseguiram e estão mais desmotivados. Como é que ele consegue manejar essa classe? Com esses desafios contemporâneos da internet, que não é fácil. Ele tem que dar um significado para este conhecimento. Um pouco, né, do que o documentário Esquecidos, né, Crise dos Anos Finais do Ensino Fundamental, retrata. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, de conversar com a gente aqui no Tom Maior, a Laede Alves, uma das idealizadoras do documentário, e também a Mayra Antonelli Ponte, que é uma colaboradora também do LEPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, da Universidade de São Paulo. Mais detalhes, se você ficou interessado também desse documentário, você pode conferir mais informações no canal no YouTube do